Eu vou conferir tudo. Sim, a gente corrigiu a página 141. A última vez a Vamos gente... Então vamos para 142 para a gente começar? Sim. Bom. Então vamos lá. Todo mundo na página 142 já. Né? Conexões, vírgula, um pequeno símbolo, uma grande ideia. Tá, vou virar aqui a câmera para a gente poder fazer a leitura dessas páginas aí juntas. Depois a gente vai estudar a potenciação. 142. Bem, vou virar aqui, hein? Tá dando para enxergar direitinho aí? Vamos lá, vou começar a fazer a leitura com vocês, tá legal? Vírgula, um pequeno símbolo e uma grande ideia, tá? Ao longo da história, a humanidade necessitou usar números nas mais variadas situações, como o registro da quantidade de animais, de um rebanho, a periodicidade das fases da Lua, a medida de terrenos, etc. Para medir a largura de um terreno, o agricultor comparava a distância desejada com uma referência de sua escolha, que podia ser um instrumento como uma corda ou então os próprios passos. Ele verificava, por exemplo, quantas vezes a corda cabia dentro da distância em questão. Para isso, ele ia esticando a corda de um lado a outro do terreno, enquanto contava quantas vezes ela era esticada. Nem sempre a corda cabia em uma quantidade inteira de vezes na distância medida. Assim, ele sabia que a largura do terreno... Oi, Qual é a página? 142. Assim, ele sabia que a largura do terreno era uma quantidade inteira da corda mais um pedaço dela. Página 143 agora. Dessa maneira, o agricultor fazia a medição de que necessitava, porém ficava em um dilema, pois em certa situação ele havia usado 12 vezes a corda e não tinha medido a distância inteira, e se usasse 13 vezes, ultrapassaria a distância. Assim, a distância era maior do que 12 vezes a medida da corda e menor do que 13 vezes sua medida. Essa situação ilustra um tipo de necessidade da humanidade que contribuiu para a criação do que hoje chamamos de números na forma decimal. Já sabemos que o número 12,5 é maior do que 12 e menor do que 13, e o número 12,75 é maior que 12,5 e menor do que 13. E existem infinitos números entre dois números naturais. Então, entre dois números naturais quaisquer, existem infinitos números, né, na forma decimal. Outra situação que faz parte do nosso cotidiano e, e que também retrata o uso de números na forma decimal é o uso do dinheiro, pois, com exceção da moeda de R$ 1, todas as outras representam valores menores que o inteiro, permitindo quitar a compra e receber o troco. Cite 3 situações que você usa números com vírgula. Vamos lá, vamos dar algumas ideias aí de situações que a gente usa números com vírgula. Quando a gente vai receber o troco no mercado. Mas aí é um exemplo igual ao que está aí. Quero outro exemplo. Uma outra situação em que a gente usa vírgula. E aí? Ninguém tem ideia? Dividir pelo caramba, esqueci. Quilometragem. Hã? Dividir quilometragem. Quilometragem? Tem mais exemplos aí que a gente fica mais evidente o uso da vírgula. Dividir valor. Gente, exemplo do dia a dia, pessoal. No dia a dia, onde a gente vê número com vírgula, sem ser no dinheiro? Número com vírgula, sem ser com... Sem ser dinheiro.
Quando a gente vai medir a nossa altura, qual a altura de vocês? Não dá um número Ah, por tá, vírgula? entendi. Eu acho que eu sou. Aham, entendi. Tipo assim, 1,58 m. Vai colocar vírgula. 1,58 metros. Isso aí. Quando a gente vai medir o nosso peso, também dá um número por Também. vírgula, não vai? Tipo assim, 40,9. Isso aí. Tá? Quando a gente coloca o termômetro para medir a temperatura, também não dá um valor quebrado? Com vírgula? Aham. Outro exemplo do dia a dia que a gente usa número com vírgula. Tá? Aí na letra B, está pedindo para a gente ver duas combinações de moedas que somem 68 centavos. Várias combinações aí, né, gente? Por exemplo, eu posso usar uma de 50, uma de 10, uma de 5 e 3 de 1. É um exemplo de 68 centavos, não é? Assim como eu posso usar duas dessas, 50, duas dessas, 60, mais uma dessa e 3 dessas. Né? Como eu posso usar 6 moedas de 10, duas de 5, uma de 5 e 3 de 1. Então, existem diversos exemplos aí que a gente consegue chegar a 68 centavos. Por exemplo, eu posso usar 68 moedas de 1 centavo, né, que também vai chegar a 68 centavos. Tá bom? Vamos aí para a página 144. Vamos fazer. Essa é a outra. Pegue um lápis aí para a gente fazer. É o que a gente estudou até agora, os números com vírgula, adição, subtração, multiplicação e divisão. Tá? Então, vamos lá. Números na forma decimal tem uma vírgula para separar a parte inteira da parte... E aí, pessoal? Decimal. Então, escrevam aí, decimal. Os números na forma decimal tem uma vírgula para separar a parte inteira da parte decimal. Escrevam decimal aqui, ó. Nesse espaço aqui. Tá? Aqui. Quando a gente pega um cubo e divide em 10 partes iguais, uma dessas partes é 1 sobre 10 ou 0,1 do cubo. Lê-se 1... Lê-se 1 décimo? Décimo. 1 décimo. É o jeito que a gente lê. Acertei. 1 décimo. Então, aqui vocês vão escrever décimo. Quando a gente divide em 100, fica 1 sobre 100, ou 0,01, que a gente lê como 1 centésimo. 1 centésimo. centésimo. Acertei. Então, na segunda aqui vai entrar centésimo. E quando a gente divide em 1000, a gente vai ler 1 milésimo. milésimo. Isso aí. Então, décimo, centésimo, milésimo. Ao comparar dois números na forma decimal, verificamos primeiro as partes. Para a gente comparar, a gente começa olhando da esquerda. Então, a gente começa olhando a parte inteiras. Então, primeiro, a gente verifica as partes inteiras. Por exemplo, 3,9, 7,3. A gente vai olhar primeiro a parte inteira, 3 e 7. Então, 3 é menor que 7. Né? Caso as partes inteiras sejam iguais, comparamos as partes decimais. Até que eu tô bem. Para facilitar a comparação, podemos igualar a quantidade de casas decimais acrescentando... Acrescentando 0. Zeros. Zero. Zeros à direita do número. Então, estamos aqui, ó, zeros. Ao compararmos os números a seguir, usando os símbolos maior que ou menor que, concluímos que 3,569 é... menor. Menor que... 7,82. Então, aqui porque vai entrar o se símbolo fosse do colocar... menor. Menor é aquele assim, ó.
Tá? Tio, porque o senhor já falou pra gente que quando for igualar, for colocar o número 0, vai ficar 820, não, e vai ser maior. A gente iguala as casas decimais para poder comparar. Sim. Coloca zeros para poder igualar as casas e comparar. E aqui, 4,69 e 4,675. O 4,69 é Maior. Não. Maior. maior. Coloca o zero no É final. maior. Vai ficar 4,690. O outro é 675. Então, a gente vai usar o símbolo de maior que. Aquele virado para lá. Sim. Volta meu dedo aí, ó. Ah, esse é o símbolo de maior. Na adição ou na subtração envolvendo números na forma decimal, escrevemos os números de maneira que as fiquem alinhadas uma embaixo da outra. As vírgulas. As vírgulas. Com acento agudo no i, hein? Vírgulas. Fiquem alinhadas uma embaixo da outra. Em seguida, igualamos a quantidade de casas decimais, acrescentando zeros à direita. Direita, né? Direita. Se necessário. 145. Aí começa a envolver os cálculos, né? Para multiplicar um número na forma decimal por outro número na forma decimal, podemos desconsiderar as vírgulas. Vírgulas. Para efetuar o cálculo. Em seguida, acrescentamos a vírgula ao resultado. Resultado, né? Resultado. De maneira que sua quantidade de casas decimais seja igual a das Soma. quantidades de casas decimais dos dois valores, dos dois fatores. Soma. Isso aí, a gente soma o total de casas decimais dos dois valores. Então, aqui vai entrar soma. Aí, no retângulozinho roxo, nós temos 4,13, aí vem o espacinho, casas decimais. Quantas casas decimais tem o 4,13? Aí tem duas. Duas. Então, vou botar um 2 aqui, o numeral, tá? E embaixo, 3,2 tem quantas casas? Uma. Uma. Então, vai botar um aqui. E o resultado ficou com quantas casas? 3 casas decimais. 3 casas Três decimais. casas Então, a gente somou duas do primeiro, mais uma do segundo, deu as 3 resultados. Foi? Foi. Quando em uma divisão trocamos as unidades do dividendo por décimos, colocamos uma vírgula no Quociente. quociente. Perfeito, quociente. O quociente. Para separar a parte da parte decimal. A parte inteira. Então, colocamos a vírgula no quociente para separar a parte inteira da parte decimal. Oi? Sim. Aí lá embaixo tem uma divisãozinha para a gente completar. Ó, 143 dividido por 50 dá 2. Então, o primeiro númerozinho é 2. Aí 2 vezes 50, 100. Para 143, sobram 43. Coloca a vírgula e acrescenta o zero. 430 dividido por 50, 8. Então, o segundo número é 8. 8 vezes 50, 400, sobram 30. Acrescenta o zero e divide de novo. 300 dividido por 50, 6. 6 vezes 50, 300 para 300, zero. Então, o número formado foi 2,86. Ok? Sim. Vamos para 146.
que fala sobre potências, potenciação. O próximo capítulo que a gente vai estudar. Só que o capítulo fala sobre potenciação, radiciação e fatoração. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender é a potenciação. Pessoal, a potenciação é uma outra operação matemática, tá? Até agora a gente conhecia adição, subtração, multiplicação e divisão. Agora a gente está aprendendo a quinta, que é a potenciação. Tudo bem? Então vamos ver o que é uma potenciação. Olha aí. O que significa o termo potência? De um modo, a palavra potência tem seu significado ligado à força, energia e poder, mas seu sentido pode mudar conforme o contexto. Por exemplo, a potência de um motor de um veículo está ligada à capacidade de se mover o automóvel com maior velocidade em um menor intervalo de tempo. Aí vem na fotografia apresentada, podemos ver parte de uma fábrica de automóveis. Em sua opinião, como é fabricado um automóvel? Vamos lá. Acreditamos que cada setor, né, cada parte da fábrica é responsável pela montagem de uma peça diferente. Né? E no final deve ter um setor, uma parte da fábrica só para montagem. Para depois ligar essas peças uma a outra para poder formar até que se componha todo o automóvel, certo? Sim. Beleza. Na matemática, a palavra potência tem um significado diferente. Você sabe qual é o seu significado? Não. Ainda não, né? Mas vamos descobrir. Pesquise e cite algumas situações em que a palavra potência é usada. Tá? Então, vamos lá. Vamos para a página 148 para a gente se aprofundar um pouco mais sobre a potenciação, tá? Que é a nossa quinta operação matemática. Vamos lá, pessoal. Quando a gente aprendeu a multiplicar, a tia lá do primário, ela mostrou para a gente que a multiplicação nada mais é do que a soma de parcelas iguais, certo? Por exemplo, quando eu falo 3 vezes 2, significa que eu tenho o 2 3 vezes. 2 mais 2 mais 2, correto? Sim. Isso é a multiplicação. A potenciação é uma coisa parecida, só que é com a multiplicação de termos repetidos. Por exemplo, se eu tiver 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, eu usei o 3 4 vezes, certo? Então, eu posso escrever essa multiplicação do 3 pelo 3 4 vezes na forma de uma potenciação que a gente vai aprender aqui agora. Tá? Então, vamos lá. Leia a seguir o enigma matemático em forma diversa. Quando ia a Santo Ibis, encontrei um homem com 7 mulheres. Cada mulher tinha 7 sacos, cada saco tinha 7 gatos e cada gato tinha 7 gatinhos. Gatinhos, gatos, sacos e mulheres. Quantos iam a Santo Ibis? Tá? Observe como podemos calcular a quantidade de sacos, gatos e gatinhos desse enigma. Iam 7 mulheres, então o número de mulheres é 7. Cada uma das 7 mulheres tinha 7 sacos, então 7 vezes 7, 49 sacos. Cada um dos 49 sacos tinha 7 gatos, então eu faço 49 vezes 7, que dá 343 gatos. Cada um desses 343 gatos tinha 7 gatinhos. Então, eu faço 343 vezes 7, para dar um total de 2.401 gatinhos. Tá? No cálculo da quantidade de sacos, gatos e gatinhos, aparecem multiplicações de fatores iguais. Né? A gente vê que o 7 vai se repetindo várias vezes. A operação utilizada para representar multiplicações desse tipo é a potenciação. Em uma potenciação, destacamos os seguintes elementos. Então, reparem que está escrito aqui, ó. Se eu tenho uma multiplicação desse tipo, reparem que o fator 3 se repete quantas vezes? 5. Repete 5. 5 vezes. Então, para a gente escrever isso aqui na forma de uma potência, preste atenção no que a gente faz. Primeiro, o algarismo que se repete, qual é? 3. É o 3. Então,
3, tá? O número de vezes que ele se repete, que são 5, fica aqui em cima. Em cima, ó. De um tamanho um pouco menor do que o de baixo. Estão vendo? Uhum. Tá dando para enxergar? Tá? E o resultado dessa conta dá 243. Por quê? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Entenderam o resultado? Uhum. Entendi. Ah, é só multiplicar o 3 pelo 3. Cada resultado você vai multiplicando de novo até que você use o último 3 e veja o resultado final. Tá? Aí, gente, vem os termos da potência. O número de baixo, que é o número que está se repetindo, ele é chamado de base da potência. Base. Tá? O número de cima, que representa a quantidade de vezes que o de baixo se repete, é chamado expoente. Tá? Esse 5, pessoal, em algum momento ele é usado na conta? A gente calcula alguma coisa com 5? Não, não. Não. Então é importantíssimo que vocês entendam que o expoente, ele em nenhum momento ele é usado na conta. Ele só serve para indicar quantas vezes o número vezes aparecendo. o de baixo apareceu. Uhum. Tudo bem? Tudo. Então ninguém vai pegar esse e vai multiplicar por esse, porque esse número não entra na conta, nunca. Entendi. Tá bom? O que entra é só o de baixo. Em cima é só para representar quantas vezes ele apareceu. Tá? E o resultado a gente chama de potência. Potência. Esses são os termos da potenciação. A gente, na adição, a gente lembra que a gente tinha primeira parcela, segunda parcela, soma o total. Na subtração, a gente tinha minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Na multiplicação, multiplicando, multiplicador e produto. Na divisão, a gente tinha dividendo, divisor, quociente e resto. Na potenciação, a gente tem base, expoente e potência. Tudo bem? Sim. Alguma dúvida? Não. Não. Então, beleza. Então, vamos até pular de página. Vamos para 149. E também fala um pouco sobre isso. Tá? Agora, vale lembrar o seguinte. Como é que a gente vai ler uma potência? Por exemplo, se eu tiver escrito isso aqui, 2 elevado a 5, a gente vai ler 2 elevado à quinta potência. E assim a gente vai fazer com todos os números. 8 elevado a 10, como é que a gente vai ler? 8 Elevado à décima potência. Elevado a Isso, 10 potência. exatamente. A décima A 10ª potência. potência. Professora, a imagem baixou pra mim. É? Para todo mundo ou só para ela? Pra mim também passou um Pra pouco. ela. Pra mim tá bom. Só pra essa pessoa. Tá? Mas aí, vamos lá. É importante que vocês entendam. Então, 2 elevado a 5, 2 elevado à quinta potência. 8 elevado a 10, 8 elevado à décima potência. Assim como aqui no primeiro exemplo, 7 elevado a 2, eu posso ler 7 elevado à segunda potência. 2 elevado a 3, eu posso ler 2 elevado à terceira potência. Só que o expoente 2 e o expoente 3, eles também podem receber nomes especiais. Tá? Toda vez que um número estiver elevado a 2, a gente pode ler também dessa forma. 7 elevado ao quadrado. Então, quando for elevado a 2, a gente pode ler ao quadrado. Ok? Também posso escrever a segunda potência? Pode. Só que é mais comum utilizar o ao quadrado, tá? Uhum. E no 3, a gente vai ler 2 elevado ao
cubo. Então, o expoente 3, a gente pode ler que o número está elevado ao cubo. Também posso ler a terceira potência, mas é mais comum aparecer elevado ao cubo. Tá? Mas- Então, toda vez que aparecer elevado ao quadrado, vocês sabem que o expoente é 2. Toda vez que aparecer ao cubo, vocês sabem que o expoente é 3. Tudo bem? Sim, mas eu tenho uma pergunta. Hum, Mas muda alguma coisa ou só o nome mesmo? muda nada. Só o nome é a forma que a gente lê. É porque vai aparecer na questão qual é o quadrado. Aí vocês sabem que o 2 é elevado a 2, a entendi, segunda entendi. potência. Obrigada, Tá? entendi. É só para vocês terem uma noção de como se lê. Tá bom? Da mesma forma, pessoal, como a gente está trabalhando com números decimais, se aparecer para vocês 0,8 elevado a 2, o que eu tenho que fazer? Tem que fazer 0,8 vezes 0,8. Efetuar a conta. 8 vezes 8, 64. Cada um tem uma casa. Então, vou ter duas casas no final, 0,64. Tá? 0,3 elevado à quarta potência. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, eu vou fazer 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3. Apareceu 4 vezes. 3, 4 vezes dá 81. Cada um deles não tem uma casa? Sim. Então, na hora de somar as casas, eu vou ter 1, 2, 3, 4 casas no resultado. Ó. Tem que completar com zeros para poder botar a vírgula. 0,0081. Alguma dificuldade nisso? Não. Uma Não. conta de vezes normal. Tá? Só que agora a gente está aprendendo a vê-la de uma forma diferente, que é na forma de potência. Tudo bem até aí? Posso Sim. continuar? Pode. Beleza, então vamos mudar de página de novo. 150. A 150, pessoal, está explicando duas regrinhas básicas dentro da potenciação, que é o expoente 1 e o expoente 0. Esses dois expoentes são especiais. Tá? São duas regrinhas fáceis, mas que tem que saber. Tá? A gente tem que saber. Tá? Bem fácil. Todo número, pessoal, elevado a 1, significa que ele vai repetir quantas vezes? Uma vez. Uma vez. Então, 4 elevado a 1 vai ser o próprio 4. 4. Então, se eu tiver 1,8 elevado a 1, vai ser o próprio 1,8. 1,8. Então, todo número que tiver elevado a 1, vai dar igual a ele mesmo. Ele Tudo mesmo. bem? Sim. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Todo mundo? Entendeu? Sim. Fácil? Igual Beleza. na multiplicação normal, né? Na verdade, você nem multiplica, né? Agora, todo número elevado a 0, pessoal, tem uma outra regrinha especial também. Tudo que for elevado a 0, pessoal, tem como resultado 1. Qualquer número natural elevado ou decimal elevado a 0 vai dar como resultado 1. Tudo bem? Sim. Apareceu o número elevado a zerinho em cima, já sabe que aquele resultado ali vai dar 1. Um elefante elevado a 0 dá 1. Entenderam? Uhum. Um dinossauro elevado a 0 dá 1. Então, qualquer coisa elevado a 0 vai dar 1. Deu para entender? Uhum. Sim, não vai dar Todo zero, vai dar número 1. elevado a 1 é igual a ele mesmo. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Tudo bem? Sim. As duas regrinhas? Entendi. Sim. Tranquilo. Vamos para 151. Aí tem até alguns exemplos aqui embaixo nesse retângulo amarelo. Ó. Em cima são os elevados a 1, que se dão sempre eles mesmos. E embaixo são os elevados a 0, que todos eles deram como resultado 1. Tá vendo? Beleza. Página 151. Potências de 10. Olha só. Potências de 10 também são fáceis, tá?
Repara o seguinte, a gente acabou de ver que 10 elevado a zero dá 1, certo? E também vimos agora que 10 elevado a 1 dá O 10. mesmo número. Oi? Chamou? Não, ele falou que é o mesmo número. Ah, tá. 10 elevado a 2 são 10 vezes 10, que dá 100. 10 elevado a 3, 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. 1000. Repara o que está acontecendo entre a relação do expoente e o número de zeros do resultado. Sim, o número do expoente é o número de zeros que tem, né? Exatamente. Belíssima observação. Então, quando foi elevado a zero, o número de zeros foi zero. Quando foi elevado a 1, o número de zeros foi 1. Elevado a 2, o número de zeros são 2. Elevado a 3, o número de zeros são 3. Portanto, se eu quiser 10 elevado a 8, vai ter que ter quantos zeros no final? 8 zeros. Exatamente. Certo? Sim. E se eu fizer um 10 elevado a 20, vai ter quantos zeros no final? Vai ter 20. 20 zeros. Isso só serve para potência de base 10, né? 10. 10. Aham. Se por outra base qualquer, não serve. Só serve para base 10, tá? A gente Tá. repete o número 1 na frente e coloca a quantidade de zeros de acordo com o número que tiver no expoente. Tudo bem? Entendi. Beleza. Então, essas são as potências de 10. Aí embaixo explica um pouquinho para que servem as potências de base 10, né? Para, por exemplo, simplificar a escrita de números muito grandes, como, por exemplo, a distância da Terra até o Sol é cerca de 15 vezes 10 a sétima quilômetros. Só que 10 a sétima dá 10 milhões. 10 milhões vezes 15 dá o quê? 150 milhões. Está aqui embaixo, ó. Uhum. Pequenininho. Aqui, a população do nosso planeta. Nosso planeta tem 7 vezes 10 a nona habitantes, a nona potência. 10 a nona potência é 1 bilhão. Vezes 7 são 7 bilhões de habitantes. Aham. Tá? Entendi. Então, essas potências de 10 também servem para, né, podermos escrever números muito grandes ou até mesmo números muito pequenos, mas a gente vai ver lá para frente. Tá? Quando a gente fala, por exemplo, do tamanho de uma bactéria, do tamanho de um vírus, a gente também trabalha com potências de 10. Só que o expoente, ao invés de ser positivo, fica negativo. Depois vocês vão ver isso mais à frente, tá? Não vou entrar muito em detalhe agora, que a gente não está estudando nada negativo até agora. Tá bom? Então, vamos lá. Temos um exemplo de como se decompõe um número utilizando a potência de base 10. Então, aqui, ó, foi bem detalhadinho, ele te explica as 3 maneiras, o passo a passo. Ó. 457.327 é o mesmo que 400 mil, mais 50 mil, mais 7 mil, mais 300, mais 20, mais 7. Então, cada um deles está multiplicado por uma potência do 10. 400 mil é igual a 4 vezes 100 mil. 50 mil, 5 vezes 10 mil. 7 mil são 7 vezes 1.000. 300, 3 vezes 100. 20 são 2 vezes 10. E 7 é 7 vezes 1. Cada um deles a gente pode escrever na forma de potência. Por exemplo, 100 mil é 10 à quinta. 10 mil, 10 à quarta. 1.000, 10 ao cubo. 100, 10 ao quadrado. 10, 10 elevado a 1. E 1, 10 elevado a 0. Então, a gente decompôs utilizando potências de base 10 na decomposição. Tá bom? Agora vocês vão ficar para fazer para a aula com as páginas 152 e 153, tá? Vou deixar aqui, ó, para a aula. Páginas 152 e 153. Eu quero que vocês comecem a fazer agora para a gente tirar as dúvidas, tá bom? Tá um bom exercício, tentem fazer, tá? Que é importante. Matemática a gente só aprende fazendo, tá?
Se não exercitar, não aprende. Tá legal? Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição, tá bom?
Professor, Oi. eu não entendi o que é pra fazer o número 2 da 152. Vou olhar aqui só um segundo. 152, número 2. Escreva os produtos de fatores iguais de cada item na forma de potência e em seguida calcule. Você só vai escrever a conta na forma de potência e depois vai calcular quanto dá o valor, o resultado. Entendeu? Entendi. Obrigado. Só ver qual o número que repete, fica embaixo. Quantas vezes ele repete, fica em cima. E depois dizer quanto dá o valor dessa multiplicação toda aí. Tá? Lembrando que quando o número é decimal, gente, quando ele tem vírgula, a gente coloca ele entre parênteses. Igual eu fiz no exemplo aqui, ó. Estão vendo os dois exemplos? 0,8 elevado a 2, 0,3 elevado a 4, a quarta potência, entenderam? Então eu peguei a multiplicação, escrevi na forma de potência e calculei quanto dava no final. Quando for Tá? decimal em parênteses? Bota o número decimal entre parênteses e o expoente fica do lado de fora do parênteses, tá? Entendi. O que foi? O que você tá falando? É água? Tio, acabei. Pessoal, ó, na próxima aula a gente corrige, tá? Hoje a nossa aula vai ficando por aqui, tá bom? Nossa aula vai ficando por aqui. Na próxima aula a gente corrige, tá legal? Tá. Tá, beijão aí, fiquem com Deus, tá?